Câncer não é para quem quer. Câncer é para quem pode. Você, para ter um câncer, você tem que ter um terreno biológico doente. Se eu sou capaz de cuidar do terreno biológico, o que vai acontecer? O câncer vai embora. Porque o câncer é uma doença metabólica, onde a célula, para não morrer, ela muda o seu estilo. Ela usava o oxigênio para respirar, e como a mitocôndria está lesada, ela agora passa a usar a fermentação para sobreviver. A célula cancerígena gosta de alimentar só de duas coisas. Ela gosta de comer glicose, 15 vezes mais que uma célula normal, para você ter uma ideia, e ela gosta de comer uma coisa chamada glutamina, que é um aminoácido. O oxigênio é para a célula cancerosa o que o sol é para o vampiro. Não existe organismo humano capaz de aguentar essa sobrecarga. Então, o pão que você quer comer tem que ser sem glúten, o macarrão que você quer comer tem que ser sem glúten. Pelo amor de Deus, não carregue o seu celular no quarto que você dorme. Meu convidado de hoje vocês conhecem e muito, não só daqui desse canal, onde ele tem 2 entrevistas, mas também de todas as redes sociais dele, Instagram, YouTube, Facebook, porque o Dr. Laí Ribeiro é um campeão de público, não é? De público e de crítica, porque todo mundo segue o Laí Ribeiro, todo mundo presta atenção, e ele tem inúmeras inovações, inúmeras novidades para a gente. Mas hoje a gente vai falar especificamente de câncer, né? É um assunto extremamente sério, né? Porque vai ser logo a principal causa de morte no mundo. Está em segundo lugar, só perde para a doença cardiovascular. Existem países, como é o caso da China, onde está morrendo de câncer por dia 8.100 pessoas. Você imagina quantos aviões caindo para dar 8.100 pessoas por dia morrendo de câncer. E a previsão é que nas próximas 2 décadas vai ser a principal causa de morte no mundo. Então está aumentando há mais de 5 anos. Está aumentando, sempre aumentando. Nos últimos 5 anos continua aumentando e a morte aumenta mais ainda. E tem uma prevalência, quer dizer, porque antigamente a gente dizia assim em entrevista, o câncer de próstata mata mais os homens e o câncer de mama mais as mulheres. Hoje em dia continua essa mesma estatística? Os 5 principais cânceres no Brasil o primeiro é o de pele, só que não mata. Só tem um tipo de câncer de pele que mata, que é o melanoma. Se você não cuidar, dá metástase. Depois que dá metástase é complicado. Só que o melanoma representa menos de 10% dos cânceres de pele, mas é responsável por 90% das mortes de câncer de pele. Aí depois vem próstata, vem mama, vem pulmão e vem colo retal. O câncer de próstata, ele é muito comum, mas ele é muito menos agressivo que o câncer de mama. O câncer de mama mata mais do que o câncer de próstata. O câncer de próstata hoje, inclusive, a pessoa que está mais de 65 anos de idade, a tendência no mundo, no primeiro mundo, é não fazer mais nada. Você não opera, não faz nada. Porque todo mundo vai ter câncer de próstata. Eles fizeram um estudo em indivíduos que morreram de outras causas, acidente, etc., com 90 anos ou mais, todos os indivíduos com 90 anos ou mais, que morreram de outras causas, que por qualquer razão fizeram autópsia, todos tinham câncer de próstata. Ou seja, um homem com 90 anos de idade, ele tem câncer de próstata, garantido. Ele não pode não morrer por causa dele, mas vai morrer com ele. Por que o câncer é tão presente assim na vida da gente? Eu diria que tem 3 fatores importantes. O primeiro dele é a desnutrição. Nós estamos todos comendo errado. O Homo sapiens está no planeta Terra há 6.000 gerações. Dessas 6.000 gerações, 5.998, a gente não comia carboidrato. Porque você imagina o nosso ancestral há 12.000 anos atrás. Ele não tinha agricultura. Ele não plantava milho, ele não plantava soja, ele não plantava trigo.
Ele era nômade. Amanhã de manhã ele vai estar em outro lugar. Ele não pode esperar a plantação. Ele vai pegar a fruta. Que fruta? A fruta, quando eu tenho um pé de jabuticaba no meu apartamento, eu nunca comi a jabuticaba. Quando ela começa a amadurecer, o passarinho vai lá e come. Ninguém vai comer a jabuticaba verde. E quando ela começa a amadurecer, o passarinho descobre antes de você. Então nem fruta você tinha acesso. O que você fazia? Você caçava, você pescava, você vivia de fruto silvestre quando você achava. E você matava o bicho, a presa, tirava as entranhas dela, levava para casa e deixava a carcaça magra para os predadores comerem à noite. Então essa era a nossa alimentação. Tá? De repente muda tudo, entra a agricultura, entra uma monocultura, que o cara só planta milho, o outro só planta soja, o outro só planta feijão, entra os agrotóxicos, que o Brasil per capita é o número 1 no mundo. É o campeão mundial. Então você vê, isso aí vem a desnutrição, porque o alimento que cresce com agrotóxico, ele não tem a riqueza de nutrientes que um alimento orgânico tem, e vem os conflitos emocionais, que são muito importantes. Por exemplo, uma pessoa... O estresse também. Então, o estresse, né? De várias formas diferentes. Por exemplo, a mãe que perde um filho. Aí depois ela aparece 2 anos depois com câncer de mama, ou com câncer de útero, ou com câncer de ovário. Isso tem uma relação muito forte. É o indivíduo que é sequestrado, que é assaltado, que é espancado. Aí ele aparece com câncer. Então, o conflito emocional, o estresse pós-traumático, que a gente chama, né? Uhum. Então, às vezes, você põe por debaixo do tapete. Parece que não tem nada, você não tem problema nenhum. A vida continua. Só que aquilo ali fica te corroendo por dentro. E aquilo ali... Quando eu faço o somatório do problema da nutrição errado, a intoxicação, porque nós vivemos num oceano de toxinas. O ar está contaminado, o solo está contaminado, tudo contaminado. E ainda vem em cima de tudo isso um conflito emocional, aí pronto. É o quadro perfeito, é o cenário para o câncer se instalar. E, por incrível que pareça, o câncer, na forma clássica, eles acreditam que ele é um componente genético. E enquanto eles estiverem acreditando isso, não vai ter solução, porque o câncer é uma doença metabólica, onde a célula, para não morrer, ela muda o seu estilo. Ela usava o oxigênio para respirar, e como a mitocôndria está lesada, ela agora passa a usar a fermentação para sobreviver. E como produto final disso, gera uma coisa chamada ácido lático, que vaza para o exterior da célula e danifica o tecido vizinho. E a célula cancerígena, ela tem uma das características dela, ela gosta de viajar, ela gosta de migrar. Ela gosta de pegar carona no sangue e na linfa e criar um campo avançado, que chama metástase. Então, assim que der chance, ela vai migrar. Então, vem o que a maioria das mortes que ocorrem no câncer é por metástase, né? Enquanto não tem metástase, o tumor está localizado. Mas o quadro é muito triste, o sofrimento é muito grande. A maioria tem mais medo. A maioria tem mais medo do tratamento do câncer do que da doença propriamente dita. Porque se você perguntar para um cara com câncer, qual o maior medo que você tem? O maior medo que eu tenho é da quimioterapia. Qual o seu segundo maior medo? É de ser abandonado pelo médico e pela família. Qual o seu terceiro maior medo? Morrer. Já fizeram essa estatística. 40% das pessoas estão preocupadas com a quimioterapia, entendeu? Porque é a coisa que vem mais imediata e ela é muito forte, né? Ela é muito forte e ela é muito venenosa, né? Para matar o câncer, você acaba terminando matando o dono do câncer. Essa é que é a grande verdade. Os efeitos colaterais dela, muito forte, o desgaste. O sofrimento. Você que está aí nos assistindo, se teve alguém com câncer na família, sabe o que eu estou falando, né? É muito triste a situação, muito difícil. O que o senhor chama nas suas aulas de um encontro de 2 gigantes intelectuais? É o Otto Warburg, que em 1931 ganhou o primeiro prêmio Nobel na medicina, e em 1944 ele ganhou o segundo, só que o Hitler não deixou ele receber, mas foi o único médico nomeado para 2 prêmios Nobel, e um cara que foi professor durante 40 anos da Faculdade de Medicina de Viena, na Áustria, que é o Alfred Pischinger. Que é quando você pega a teoria
do Otto Warburg com a teoria do Alfred Pischinger e põe elas juntas, você tem toda a explicação de como que o câncer desenvolve. E baseado nessas duas teorias, do Warburg e do Pischinger, você pode, inclusive, cuidar do câncer de uma forma totalmente diferente, com resultados muito diferentes, sem efeitos colaterais. Como assim? Porque é o seguinte, o câncer é uma doença crônica. A maioria quer estar preocupada em matar o câncer e não se preocupa com o terreno. Como que eu explico isso? Se você cortar as árvores da floresta amazônica, você não precisa convidar a onça nem macaco para ir embora, porque se não tiver galho, se não tiver árvore, onça não vai ficar em deserto, macaco não vai ficar em deserto. E você não precisa convidar os animais de deserto para mudar para lá. Você mudou a ecologia, acontece. Câncer não é para quem quer. Câncer é para quem pode. Você, para ter um câncer, você tem que ter um terreno biológico doente. Se eu sou capaz de cuidar do terreno biológico, o que vai acontecer? O câncer vai embora. Se eu cortar as árvores da floresta amazônica, os macacos vão embora. As onças vão embora, porque eles não conseguem viver sem árvore. Então, ao invés de ter uma preocupação com o terreno biológico, a oncologia clássica, ela tem a preocupação em matar o câncer. Só que vai com tanta avidez para matar o câncer que acaba matando o dono do câncer. E o critério para dizer se está funcionando ou não na quimioterapia é saber se o tumor está diminuindo. Só que o tumor não é a doença. O tumor é uma manifestação da doença. Então eu conheço gente que o tumor diminuiu, ela morreu. Eu conheço gente que o tumor cresceu e ela sobreviveu. Se eu uso o parâmetro de acabar com o tumor, eu estou olhando no lugar errado, entendeu? Eu estou olhando no retrovisor para dirigir meu carro. E as drogas aprovadas no câncer é a única área da medicina, Leda, que você não precisa comparar com placebo. Você não acha isso um absurdo? Uma droga perigosa, forte, que o paciente vai tomar por um ano, e ela não pode ser comparada com placebo, porque a desculpa que eles têm é que o câncer é uma doença muito grave, não pode pôr placebo. Engraçado, doença cardiovascular mata mais do que câncer e tem placebo. Compara com placebo. Então no câncer não se compara com placebo. Então o que eles fazem? Ou eles comparam uma droga com outra, que é um jeito de conseguir aprovação, ou eles têm que dar uma droga que vai reduzir o volume do tumor por pelo menos 50%, por pelo menos 28 dias. Então uma pessoa que está com câncer, se aplicar nela a droga, e o tumor dela reduzir em pelo menos 50%, e ficar pelo menos 28 dias reduzido, essa droga vai para aprovação. Só que o critério do tumor não é suficiente. Como eu disse, o tumor não é a doença. O tumor é uma manifestação da doença. A doença ela é sistêmica. Então o que acontece? Deixa eu te explicar. Você dá a quimioterapia. A quimioterapia é capaz de matar muitas daquelas células que estão ali no tumor. Mas é capaz de matar outras também, não é? É capaz de matar outras, saudáveis também. Mas o problema maior não é esse. É que muitas já migraram, já estão viajando no sangue. E essas não morrem com a quimioterapia. Então o que acontece? Passam 5 anos, o paciente é dado como curado, agora você pode viver a sua vida, 3, 4 meses depois ele manifesta um outro câncer, que na realidade não é outro câncer, é o mesmo câncer, só que agora vai manifestar em outro lugar com características diferentes. E o médico diz, não, isso aí é um novo câncer. Não, é aquele antigo que agora está se manifestando. Se você mora na praia, você não vai andar de gravata e paletó. Se você mora numa área que exige uma indumentária diferente, você vai se vestir diferente. Então, a célula cancerígena é a mesma coisa. Se ela vai se desenvolver no cérebro, ela tem uma característica cerebral. Se ela vai se desenvolver no fígado, ela tem uma característica hepática. Porque quando a pessoa faz a quimioterapia, a gente ouve dizer assim, agora fez o PET scan, o tumor diminuiu, o PET scan é um raio-x, eu vou traduzir assim popularmente, eu posso ser mais até preciso para você. Então, por favor. O PET scan é o seguinte, você marca a glicose
como o tumor é ávido por glicose, onde tem célula tumoral, ela chupa a glicose, aquela glicose é marcada radioativamente, então você faz e vê onde está o tumor. Isso prova o seguinte, que a célula cancerígena realmente gosta de açúcar, porque o PET scan é nada mais, nada menos do que o açúcar marcado com radioatividade. Então a gente devia tirar o açúcar da alimentação? Claro, isso é a primeira coisa que você tem que fazer com um paciente com câncer. A primeira coisa que você tem que fazer com um paciente com câncer é cortar o carboidrato dele. O carboidrato todo, incluindo o açúcar. Inclusive o açúcar, os grãos, os farelos, o trigo, o milho, a soja. Então você tem que tirar tudo isso, porque tudo isso vai virar glicose. O carboidrato, quando crescer, ele vira glicose, a brincadeira que eu faço. Todo carboidrato que você comer, vira glicose. Glicose é alimento para a célula cancerígena. A célula cancerígena gosta de alimentar só de duas coisas. Ela gosta de comer glicose, 15 vezes mais que uma célula normal, para você ter uma ideia, e ela gosta de comer uma coisa chamada glutamina, que é um aminoácido. Então são os dois alimentos que alimentam. Então o que acontece? Quando o paciente tem câncer, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o carboidrato dela. E o segundo, você tem que tirar a proteína animal. E o que sobra? Porque sobra o resto, sobra tudo. Sobra tudo. Que tudo? E tudo que você quiser, você pode comer peixe, você pode comer até frango, você pode comer, você pode ingerir tudo, as gorduras que você quiser. O frango não é proteína animal? É proteína, mas não é, quando eu falo proteína animal, eu falo carne. A vermelha, que tem mais problema. Além de ter o ferro aumentado, estimula uma coisa chamada mTOR, que estimula a célula cancerígena. Então eu diria o seguinte, um paciente que tem um diagnóstico de câncer, ele tem quase que virar um vegetariano. Quase que virar um vegetariano. Por aquele período, entendeu? Pelo período da quimioterapia? Não, pelo período, não diria da quimio, um período até sumir as células que estão no sangue. Do organismo. Porque hoje você tem um exame que aqui no Brasil ainda não pegou, porque esse exame só é feito num lugar no mundo, ele é feito numa ilha grega, que não tem nada a ver com a Grécia, quero que você saiba disso. Porque mas a Grécia não é, o oncologista fala assim, mas a Grécia não é desenvolvida tecnologicamente. Não tem nada a ver com Grécia. É um exame desenvolvido pelos suíços, é um exame suíço, porque por questões burocráticas colocaram na ilha grega e serve o mundo inteiro. Então, vamos supor, um parente seu teve um câncer, falou que está curado. Eu pego 15 ml de sangue, mando para esse laboratório, ele me fala se tem célula cancerígena circulante ou não. Se não tiver, ele está curado. Mas se tiver, mesmo que não tenha, está todo mundo... O PET scan não resolve isso. Porque o PET scan vai mostrar tumor. Eu posso ter a célula cancerígena circulando no meu sangue, mas ainda não virou o segundo tumor, entendeu? Eu pensei que o PET scan fosse uma espécie de radiografia para saber se a quimioterapia está funcionando ou não. É um jeito de é o seguinte, diminuir o tumor. Não, eles usam isso, tá claro que eles usam. Se você tem um tumor, vamos supor, de 50 centímetros cúbicos, e você está fazendo a químio, e aí eles pedem o PET scan e vê para 20, teoricamente eles estão dizendo que está funcionando. Na prática não é verdade. Como eu disse, você pode reduzir o tumor e não está resolvendo o problema. Porque se as células já estão circulando no sangue, é uma questão só de tempo, você vai ter o que a gente chama de recidiva. O câncer vai voltar. Quantas pessoas estão nos assistindo que já estão no terceiro câncer? Entendeu? Quais são os principais fatores na iniciação do câncer? Pois é, como eu mencionei... É a alimentação. A alimentação, é a intoxicação, é o problema emocional, mas tem um aspecto aqui que eu quero introduzir, que chama a atenção de quem está assistindo. É a boca. Porque o dentista vê uma boca sem corpo. O médico vê um corpo sem boca. E o dentista é o único profissional que deixa um corpo morto dentro do corpo. Pô, quando você faz um tratamento de canal, aquele seu dente morreu. Morreu. Então, aquilo ali é um cadáver. Então, ele deixa um cadáver na sua boca. Você está me entendendo? Nunca tinha pensado nisso. Tá bom, pensa, então. E nunca ele consegue tratar totalmente aquelas ramificações. A ramificação de um molar chega a ser 3, 4 quilômetros.
microscópio, mas se você for somar, é uma coisa absurda, não tem jeito de tratar tudo. Então, a maioria dos dentes com canal tem uma infecção, e ela é assintomática. Ela não tem sintoma, ela não tem nada, mas ela, batendo naquele meridiano, porque cada dente corresponde a um órgão. Então, tem o dente do fígado, tem o dente da mama, é a medicina chinesa, é o meridiano passa por ali. Então, aquele meridiano que passa por ali, que por coincidência passa pela mama do mesmo lado, aquele meridiano agora enfraquece. E aquela infecção silenciosa que está ali, ela vai liberar substâncias que vão provocar o câncer, entendeu? E às vezes, só de tirar o dente, isso os alemães são muito bons nisso, eles tiram o dente e o tumor some. O tumor da mama some. Se eu entendi bem, você está dizendo que a gente, quando tem um dente com o canal tratado, deve tirar o dente. Deve tirar o dente, sim senhora. É melhor do que tratar o canal. Quem falou isso não foi eu não, foi o Dr. Maine, que é o endodontista, que ele que criou essa profissão de tratar canal, e agora no final da vida dele, ele escreve um livro, Root Canal, estou esquecendo agora o nome, é o escândalo do Root Canal. Ele escreve um livro onde ele pede desculpa para a humanidade, que ele inventou essa história de tratar canal, achando que estava ajudando a humanidade, e agora ele vê que o malefício foi maior que o benefício. Claro, se você tem 1, 2 canais tratados, não tem problema, mas tem gente que tem 12 canais tratados na boca. Outra coisa importante é a cavitação. O que é isso? É você extrair o seu siso, e o dentista lá que extraiu o seu siso não removeu o chamado ligamento periodontal, e a lá formou uma infecção, que chama NICO, N-I-C-O, e esse NICO agora é um foco de infecção que fica ali espalhando para o corpo todo. E vai causar os problemas mais variados. Não é só câncer, não. Contribui para até doenças mentais. Meu Deus. Não, é muito sério. E aqueles líquidos de enxaguante de boca? Não, aquilo eu não recomendo, não. Não. Porque é o seguinte, deixa eu te falar. A molécula da saúde chama-se óxido nítrico, que é um gás, que fora do corpo é um veneno. Por isso que demorou tanto tempo para descobrir. Mas que dentro do corpo é muito importante. Envelhecer é perder óxido nítrico. À medida que você envelhece, você vai perdendo. E o óxido nítrico ele é produzido de duas formas. Até os 40 anos de idade, você produz o óxido nítrico usando um aminoácido chamado arginina. A partir dos 40 anos, isso para de funcionar. Você tem que produzir de outra forma. E como é que produz? Na sua língua, no dorso da sua língua, tem uma microbiota, tem bactérias. Você ingere nitratos. Esses nitratos, por exemplo, vegetais têm muito nitrato. Tudo que é verde tem nitrato. Esses nitratos, na sua língua, é transformado em nitrito. Esse nitrito é ingerido, ele cai no estômago, ele vai virar óxido nítrico. Se eu faço esses enxaguantes bucais, eu perturbo a minha flora bucal. E eu destruo essa microbiota que existe na língua. E agora eu não tenho mais capacidade de transformar nitrato em nitrito para formar óxido nítrico. Então, eu começo a usar enxaguante bucal, escuta essa. Em um mês, eu estou com a pressão alta. Aí ninguém descobre, mas por que essa pessoa tem pressão alta? E o médico vira de cabeça para baixo e não consegue encontrar nada. E às vezes é o uso do enxaguante bucal, para você ter uma ideia. Meu Deus, que loucura. Não, é complicado isso. É complicado. No caso do câncer, tem uma expressão crer para ver, em vez de ver para crer. Não, é assim, ó, você deve estar lembrado que o John Kennedy, em 1961, ele teve uma visão que ele ia colocar o homem na Lua antes do fim da década. E aconteceu. O homem pisou na Lua no dia 20 de julho de 1969. Na realidade, ele pousou no dia 20. O homem pisou na Lua no dia 21 de julho de 1969, às 2 horas, 56 minutos e 15 segundos do tempo universal, que é o tempo de Greenwich. Então, quando o Kennedy falou que o homem ia pisar na Lua antes do fim da década, e isso aconteceu, a tecnologia não permitia isso.
Mas como houve uma crença de que aquilo era possível, isso se manifestou. Então São Tomé dizia, eu preciso ver para crer. Não, é o contrário. Eu preciso crer para ver. O indivíduo que está com câncer, ele primeiro tem que acreditar na cura dele. Se ele não acreditar na cura dele, igual o Kennedy acreditou em colocar o homem na Lua antes do final da década de 60, eu tenho que crer para ver. Eu tenho que crer para curar. Então isso é muito importante. E o papel do médico é fazer com que o paciente acredite que ele é possível. O médico que fala para o paciente assim, ó, o seu câncer não tem jeito. Você pode preparar seu papelado, seu testamento. Pronto, esse paciente está morto. Porque esse componente é importante demais, entendeu? Em toda a equação do tratamento do câncer. Então o médico tem que estar... O médico pode produzir num paciente o efeito placebo e o efeito nocebo. O efeito placebo é quando eu faço alguma coisa que ajuda ele. Ó, vai estar tudo bem. O efeito nocebo é quando eu falo que não tem jeito, não, você vai morrer. Isso é efeito nocebo. Então o médico tem que ter a responsabilidade de causar efeito placebo e não causar efeito nocebo. Entendeu? Tem cada pergunta aqui nessa lista. São perguntas que o Laí recebe muito, sabe, de telespectadores e que ele me deu. E eu estou fazendo algumas delas. Pois não, fica à vontade, pergunta o que você quiser. O senhor disse que para desenvolver o câncer, o acelerador tem que estar ativado e o freio desativado. Não, pelo seguinte... Qual é o melhor modo de manter o freio ativado? Tá bom, deixa eu te falar. Nós temos células cancerosas o dia inteiro. Você tem mais de 10 mil células cancerosas por dia. Mas por que isso não vira câncer? Porque você também tem as células supressoras. Então vamos dizer que as células cancerosas seja o acelerador e a célula supressora é o freio. Você lembra do caso da Angelina Jolie? A Angelina Jolie, ela tem um polimorfismo genético, que é a presença do BRCA12, que é um gene supressor, que no caso dela não funciona. Então, a mulher que tem a presença do polimorfismo genético do BRCA12, a supressão para o câncer não desenvolver de mama e também de ovário e também de útero, não acontece. Então, a atitude dela não estou recomendando, você não precisa tirar as mamas, entendeu? Se fosse assim, o cara está com medo de ficar impotente, tem que cortar o pênis, né? É mais ou menos assim. Entendeu? Então, você não precisa tirar as mamas. Você tem que entender de como o processo funciona e bloquear. Isso é possível hoje, muito fácil de fazer. Mas, infelizmente... Mas bloqueia como? Com medicação? Não é com medicação propriamente dita, você tem que bloquear uma enzima chamada aromatase, que pode fazer com medicação ou pode fazer com suplementação também. Você tem a família das ela é mais radical, ela tirou logo, né? Ela tirou tudo, tirou até o Brad Pitt da vida dela, né? Ele estava envolvido. Mas então, deixa eu te falar, tem as brássicas, que são chamadas crucíferas, repolho, couve-flor, nabo, couve de Bruxelas, brócolis. Essas verduras, elas têm uma substância chamada indol 3-carbinol, que desvia o metabolismo do hormônio para não causar o câncer de mama. Então, uma pessoa que tem um polimorfismo genético do BRCA12, ela pode fazer igual a Jolie, tirar as mamas, ou ela pode se propor a fazer uso 2, 3 vezes por semana de uma crucífera. Brócolis na segunda-feira, couve-flor na quarta, sei lá. Aí ela vai ter essa substância indol 3-carbinol constantemente no corpo e não vai desenvolver. E vale para os homens também evitarem de próstata? Vale para os homens, porque também tem homem também que tem polimorfismo do BRCA12 e no caso do homem tem predisposição a câncer de próstata. O uso do oxigênio, por que ele é útil no tratamento do câncer? O oxigênio é para a célula cancerosa o que o sol é para o vampiro. Você sabe da lenda do vampiro, o vampiro não tem que dormir antes do sol amanhecer? Se ele não entrar no caixão antes do sol amanhecer, o raio do sol vai matá-lo? Isso é uma lenda, eu sei, mas eu estou usando como metáfora. Pois é, a célula cancerígena, ela virou uma célula que não gosta de oxigênio. Ela é anaeróbia. Ela chutou o pau da barraca, ela falou, não pertenço mais a essa raça, eu agora sou diferente,
ninguém me manda, eu sou independente, eu sou rebelde, entendeu? E essa célula, ela pegou nojo de oxigênio. Então, se eu jogar oxigênio numa célula cancerígena, ela morre, igual um vampiro morre se você jogar o raio do sol. Então, toda abordagem, seja ela qual for, pode ser um oxigênio hiperbárico. Você entra numa câmara hiperbárica, eles fazem isso nos Estados Unidos, e tratam pacientes com câncer com tratamento de oxigênio hiperbárico, porque o oxigênio entra e esse oxigênio vai lá e mata a célula cancerígena. Então a célula cancerígena não consegue viver num ambiente rico em oxigênio, porque ela não sabe lidar com oxigênio mais. E como é que a gente faz para o organismo ficar rico em oxigênio? Uma das abordagens é o ozônio, que não é permitido no Brasil, mas, por exemplo, na Alemanha tem mais de 10 mil médicos trabalhando com ozônio. Então, pacientes com câncer são submetidos a tratamentos com ozônio, com peróxido de hidrogênio, com oxigênio hiperbárico. Tem várias aplicações. São chamadas terapias bioxidativas. Entendeu? Agora chegamos no ponto do intestino. O intestino saudável ajuda na prevenção do câncer? Totalmente, porque 80% do nosso sistema imune está no intestino. Por quê? Porque lá é o lugar onde você vai entrar em contato com o exterior. A gente ingere mais ou menos em torno de 7 toneladas de comida em uma vida. Caramba. Uma pessoa de 80 anos de idade, ela comeu 7 toneladas de comida na vida inteira. Então isso tudo passou pelo trato digestório. Então o Criador colocou lá o sistema imune lá. 80% do sistema imune está lá na parede do intestino. E quando o intestino está lesado, esse sistema imune é comprometido. E por que uma pessoa desenvolve câncer e outra não? Por exemplo, você sabe que aquele telhado de amianto, hoje a gente sabe que causa câncer. Você sabe que quem fuma mais de 20 cigarros por dia, a chance de ter câncer é muito grande. Mas tem gente que fuma 2 maços a vida inteira, vive 100 anos e não tem nada, porque tem um sistema imune muito forte. Então, o que faz uma pessoa, no final, receber o câncer, adquirir o câncer? Ela tem que ter uma queda do sistema imune. E como esse sistema imune, 80% dele depende do seu intestino, quando você tem um intestino saudável, você tem um sistema imune forte. E você está mais ou menos vacinado contra câncer. E como é que você tem um intestino saudável? Tomando probiótico? É uma das... Não comendo determinado tipo de alimento? Tudo isso está certo. A gente já falou da farinha, do açúcar, né, dos carboidratos. Você tem que procurar aqueles alimentos que você tem alergia ou hipersensibilidade. Tem que fazer aquele exame que tem 200 Hoje alimentos. tem um exame que faz 240 alimentos, é um exame alemão também. Faz no Brasil, não? Faz, tem 2 ou 3 lugares. Faz em São Paulo, faz no Rio. Tem lugares no Brasil que faz. Aí você, às vezes você fala assim, mas como é que pode? A comida que eu mais gosto é essa. O cara adora ovo, vai ver que o ovo está dando problema, entendeu? E aí isso está estimulando o sistema imune o tempo todo e isso acaba enfraquecendo o sistema imune. O modo como você dorme, por exemplo, hoje a poluição eletromagnética é muito grande. Pelo amor de Deus, não carregue o seu celular no quarto que você dorme. Jura, Laí? Nossa Senhora, você tem Nossa, eu ideia? tenho uns 15 carregadores no meu quarto. Você imagina. Você acha que eu tenho que tirar imediatamente hoje, essa noite? Primeiro você tem que ter o seu celular sempre desligado. Não interessa, não é porque eu estou dando entrevista, não. Qualquer hora que você me pegar, eu estou com o celular desligado. Tá? Segundo... Por quê? Porque principalmente... Qual a utilidade dele desligado? Eu que sou o dono dele, não é? A tecnologia não me controla, eu controlo ela. Eu estou usando ela... Só conheço na minha vida 2 pessoas que agem assim. Você e o Zeca Pagodinho, acredite se quiser. O Zeca também acha que o telefone é para ele usar. É para mim usar, é verdade. A tecnologia é nossa escrava, não é nossa patroa. E ela é minha patroa total, eu carrego o telefone na minha cabeceira, assim. Mas você não sabe... Pode. Não, eu prejudico seu sono. Mas se eu tiver com ele carregado, ele pode ficar na minha cabeceira? Não, de jeito nenhum. Mas eu vou ficar... eu não vou conseguir dormir. Nem no modo avião. Jura? Se você tem iPhone, nem no modo avião. Porque eu vou te explicar. A Apple fez uma coisa muito interessante. Você tem iPhone? Tenho. Então você há de convir que o iPhone demora a desligar e demora a ligar. Você já viu isso? Já. Tá. Por que eles fizeram desse jeito? Não sei. Sei lá, vou te explicar, você São vai entender. lerdos. Você vai entender por quê. Ah. Porque o Jobs,
O Steve Jobs, ele queria que ele nunca fosse desligado, porque ele funciona como antena para os outros que estão por perto. Então é um jeito então, ao invés de colocar torres, eles funcionam como antena. Mas então, por isso que é difícil, quando você liga ele, você ficar esperando ele ficar ligado. Ele demora, de propósito, eles fazem isso de propósito. Não é falta de tecnologia, não. Agora você entendeu por quê. Então você não pode ter nenhum aparelho eletrônico. Você quer ver uma coisa que prejudica tremendamente? É você ter um despertador ligado na eletricidade. Você pode até ter um despertador na sua cabeceira, a pilha, mas não tem ele ligado na eletricidade. Porque no Brasil nós temos o que se chama dirty electricity, eletricidade suja. Aquela frequência de 60 Hz que eles falam que a eletricidade brasileira tem, não é verdade. Aquilo oscila. E no oscilar, cria uma poluição eletromagnética que vai pela parede, onde está passando os fios. E vai pela sua cabeceira e interfere. O seu despertador, em geral, está na altura do seu cérebro. Então ele prejudica muito. O telefone também, o carregador também. Então, isso eu vou tirar. Então, isso te atrapalha muito. O telefone eu não sei se eu consigo tirar de perto de mim lá durante a noite. Eu acho que eu vou me sentir, sei lá, perigosamente órfão. Não sei. Né? Também está viciado. Estou viciado. Mas é mesmo, é viciado. A eletrônica vicia. Vicia. É um agora, como é que o intestino... Não, eu quero aprofundar mais essa história do intestino. Vamos lá para o intestino. Porque o Dr. Elion Povo escreveu o livro O Intestino Nosso Segundo Cérebro, porque eu conheci e entrevistei o Dr. Elion Povo, brilhante. Brilhante, E acreditei a vida inteira, li o livro e acreditei a vida inteira nele. E eu realmente não consigo... Tá, então, você quer, eu posso aprofundar. Eu queria. Então vamos lá. Você tem animal de estimação? Não. Mas pergunta para quem tem um cão ou tem um gato. Ele termina de fazer cocô, o ânus dele está limpinho. Você nunca viu um cachorro limpando o ânus? Não precisa. Porque é sequinho? É sequinho. Se ele estiver recebendo a ração certa, quando ele termina de fazer cocô, o ânus está limpo. Limpinho, tem nada. Nada. Absolutamente nada. Nós fomos feitos para a mesma coisa. Você só sabe que o seu intestino está perfeito quando você termina de evacuar e passa o papel higiênico e não sai nada. Muito pouca gente no mundo chega nisso. Isso é muito. Mas como é que faz para atingir o intestino perfeito? A busca do intestino perfeito. É um filme isso. É um filme. É um filme importante. Primeiro você tem que saber hidratar bem o seu corpo. 40% dos brasileiros estão desidratados. Você tem que tomar pelo menos 6 copos d'água por dia. Pelo menos. Tá? E você tem que fazer isso de uma disciplina. Então a pessoa fala assim comigo: mas eu esqueço. Eu falo: nunca mais você vai esquecer. Quer ver? Quando você for tomar, toma 3 de cada vez. 2 tomadas, acabou o problema. Você entendeu? Então, como é que você vai esquecer? Você vai tomar, toma 3 vezes. 3 copos. Pronto. Já está resolvido metade do dia. Só precisa de 2 vezes. Aí você não esquece. Tá? Então a hidratação é importante. Segundo, hoje você não pode mais ingerir trigo. Você me desculpa. O trigo que tem no mercado não tem nada a ver com o trigo da época de Jesus. O pão que Jesus comia não tem nada a ver com o de hoje. Nos últimos 40 anos, aumentou em muito a concentração de glúten no trigo. Toda a evolução de produção que houve no trigo foi por aumento de glúten. Então, nos últimos 30, 40 anos, a quantidade de glúten no trigo aumentou 400%. Não existe organismo humano capaz de aguentar essa sobrecarga. Então, o pão que você quer comer tem que ser sem glúten, o macarrão que você quer comer tem que ser sem glúten, porque se você está ingerindo glúten 2, 3, 4 vezes por semana, não tem jeito de você ter saúde intestinal. Não tem saúde intestinal. Não tem então, jeito. O glúten é inimigo da saúde intestinal, ponto. Da saúde como um todo. Então, o glúten não é só uma frescura. Não é só uma frescura. Moderninha. Eu sou moderninha, eu não como glúten. Não, ele é realmente, comprovadamente. Mas tem trabalhos. Mas é comprovado, é certo ali. Que só para quem não lê. Porque muitos médicos falam assim, isso não é científico, só que eles não leem. Quem senta a bunda na cadeira e vai estudar... Vê que né? Então, tiramos o glúten, tomamos água... Tiramos o leite... Tiramos o leite, mas tiramos o queijo também. Depende. Porque o povo lá de Minas Gerais, de onde a gente vem, mas deixa não eu te sabe falar. viver sem queijo, não. Tá, deixa eu te falar. Há 10 mil anos atrás, houve uma mutação na proteína do leite. Tem as vacas que dão o leite A1
e tem as vacas que dão leite A2, tá? A proteína A1 é complicada para o ser humano. Uma vaca zebu pura, ela dá 3, 4 litros de leite por dia. E ela tem o A2, perfeito. Uma vaca holandesa pura, ela chega a dar 70 litros de leite por dia. Eu te pergunto, você é um produtor de leite, uma produtora de leite. Você vai ter no seu curral uma vaca que dá 70 litros por dia ou uma vaca que dá 4 litros por dia? 70, porque é mais lucrativo. Então, a grande maioria do leite brasileiro tem A1 na proteína. Eu não estou falando de lactose, não. Isso é outro problema. Eu não estou me referindo à lactose. Eu estou me referindo à proteína do leite. Entendeu? Então, o leite tem que ser... Então, peraí. 6 copos de água. Estou anotando aqui, ó. 6 copos de água por dia. Tá. Sem glúten. Sem glúten. Sem leite, açúcar. Sem açúcar, já tiramos. Sem açúcar e sem leite. Isso já faz uma grande diferença. Tá faz bom? Mesmo, né? Faz muita diferença. Você diria que é uma dieta anticancerígena? Eu diria que é uma dieta anticancerígena. Você vê que a medicina está tão atrasada nesse ponto que o médico, em geral, como ele não teve uma educação nutricional, tem muito médico que não acredita que a nutrição tem alguma coisa a ver com a saúde. Ele não sabe que eu já falei isso para você antes aqui, você é o que a comida da sua comida comeu. Você lembra? Essa frase é incrível que você fala. Você é o que a comida da sua comida comeu. Se o solo está doente, a planta que saiu dali está doente, o herbívoro que comeu aquela planta está doente, o carnívoro que comeu aquele herbívoro está doente, o homem que vem e mata o carnívoro para comer está doente. Encadeia essa doença. Encadeia. E o único jeito de mudar isso é mudando a agricultura. Você acha que aí melhora o intestino sensivelmente? Você acredita nos prebióticos e nos probióticos? Acredito nos prebióticos e nos probióticos. Isso aí é um outro modo. Tem algum prebiótico natural ou é só em comprimido? Porque eu, por exemplo, tomo um probiótico comprimido. Tá, deixa eu te falar. Mas o prebiótico também é comprimido? O prebiótico é mais fibra. É você comer talo de vegetal. Tá? Todos os países... fibra sim. Sim, fibra sim. Na dieta anti-câncer. Todos os países do mundo onde predomina longevos, pessoas que vivem muito, em todos eles têm como costume ingerir fermentados. Ou é o natto, ou é o miso, é o produto... Porque o produto fermentado, ele é um probiótico. Você entendeu? Então você tem que ingerir alguma coisa fermentada. E esses, eu não quero falar marca, porque nem tem patrocínio, mas aqueles iogurtezinhos, leite fermentado e tal... É o Yakult que você está falando. Pois é, o Yakult, ele tem só um probiótico. É o Lactobacillus casei shirota, que é muito interessante para a prevenção de recidiva de câncer de bexiga. Porque o câncer de bexiga, ele é um dos poucos cânceres que não tem cura. Por que não pode dar cura para um câncer de bexiga? Porque a pessoa pode tratar o câncer de bexiga e daqui 15 anos ter recidiva. Entendeu? Nem pensava mais no câncer, ele volta. Então, na minha opinião, e de muitos que estudam isso, um paciente que teve câncer de bexiga, se ele fizer uso dessa substância, lá tem o Lactobacillus casei shirota, que tem na literatura mostrando que previne a recidiva de câncer de bexiga, para você ter uma ideia, a importância do probiótico. Você acredita na importância da vitamina K2? Acredito na importância da vitamina K2. A vitamina K2, ela foi, durante 65, 70 anos, um mistério. O Dr. Weston Price, que era dentista, ele nem era médico, ele visitava lugares isolados do mundo procurando cárie. Então ele ia para civilizações isoladas, no Equador, no Brasil, no Tibete, e quando ele chegava nessas civilizações que não estavam em contato com a civilização ocidental, porque ainda a comida industrializada não havia chegado lá, ele, para surpresa dele, não tinha cárie. Mas não só não tinha cárie, não tinha câncer, não tinha infarto, não tinha Alzheimer, não tinha nada. Não tinha doença. Uma mulher com 90 anos de idade não tinha ruga. Aí ele, como ele era um cara muito rico, e a esposa dele era enfermeira, ela trabalhava com ele, eles pegavam essas comidas, levavam para Cleveland, Ohio,
E ele tinha um laboratório muito sofisticado e ele dosava o que tinha na comida. E ele descobriu o que ele chamou de fator ativador X, que era uma substância lipossolúvel que ele não sabia o que era. E só em 2007 que eles ligaram isso com aquilo, e é a vitamina K2, que a maioria nem sabe que isso existe. E a vitamina... E tem eu li em algum lugar que tem no queijo Gouda. Sim, tem no queijo Gouda. E no queijo, aquele branquinho. O Brie? Brie. Queijo Brie e queijo Gouda. O queijo Gouda, por exemplo, é um queijo muito encontrado nos supermercados. Quer dizer, não é um queijo carésimo. Por exemplo, o queijo Gouda, por exemplo, não tem lactose também. Pois é. Ah, não tem? Não tem lactose. Então é importante porque ele não é um queijo sofisticadíssimo. Então muita gente pode comer, pode comprar. É só fazer uso, pensar nisso. Mas a maior fonte de vitamina K2... Qual é? É o natô. O que é natô? É a soja fermentada com um tipo de bacilo. Lá no Japão, o arquipélago de Okinawa... Só tem no Japão? Não, tem aqui. Você compra aqui em qualquer lugar. Você compra aqui. Mas não diz que a soja, o homem não pode comer soja? Não, a soja fermentada é outra coisa. Ah, tá. Soja, ela muda, quando você fermenta o alimento, ele muda de característica. Você falou que os fermentados são importantes. São importantes. E você confirma essa história de que o homem não deve comer soja? Homem preocupado com a virilidade, digamos assim. Deixa eu te falar. Não é esse ponto. O problema maior da soja é na criança. Porque o leite de soja, que é o Oriente não faz uso disso, no Japão não existe leite de soja, a soja tem uma isoflavona que é semelhante ao hormônio feminino, ao estrogênio. Então, quando você dá isso para um menino, todo dia ele tomar um leite de soja, ele, se passar dos 7, 8 anos tomando, o pênis dele não cresce, ele tem a síndrome do pênis pequeno. E a menina que toma leite de soja todo dia, ela, aos 9 anos de idade, ela tem menarca, está menstruando, ela tem mama e já tem pelo na região pubiana. Meu Deus, então mexe com todo os hormônios. Né? Agora, quando você fermenta a soja, aí o natô, o miso, o tofu, o tofu não. Tofu não é soja, fermentada. O tofu é coagulado. Tem um tofu que é fermentado, mas no Japão, aqui não. O tofu daqui já não está na mesma categoria. Tem uma pergunta que eu quero te fazer, que é em relação aos plásticos. Porque hoje tudo vem em plástico, né? Vem a bandeja de isopor, aí vem as frutas aqui envolvidas num plástico. Aí você vai tomar água, você compra uma PET de água, o café é um copinho de plástico. É um festival de plástico, né? E tanto é que quando tá bom o plástico, eles botam na livre de BPA, né? Bisfenol A. Mas o plástico é causador de câncer, como o amianto e o alumínio? Contribui sim, deixa eu te falar. O bisfenol A, que você acabou de mencionar, e o fitalato, que são componentes do plástico, sobre temperaturas muito elevadas ou muito baixas, você colocar no freezer, por exemplo, também vai liberar. Não é só o café quente. É o calor e o frio. É os dois extremos. Você entendeu? Se você, por exemplo... Se eu pegar uma garrafa PET de água mineral, colocar no freezer, vai liberar bisfenol A. Mas eu posso colocar na geladeira? Na geladeira você pode, mas no freezer não. Não. Então, entendeu? Não posso congelar. Então, deixa eu te falar. O pior é o micro-ondas. Você imagina uma mãe que está nos assistindo, que não sabe disso, que ela vai esquentar a mamadeira da criança. No micro-ondas. Aí ela pega a mamadeira de plástico, esquenta no micro-ondas. Quando ela termina, aquilo ali está cheio de bisfenol A e fitalato. Aí a criança engorda. Hoje tem uma epidemia de obesidade em crianças com menos de 6 meses. Só falta você me dizer que elas estão comendo muito e não fazendo ginástica. Qual a explicação para uma epidemia de obesidade com crianças com 6 meses? É o micro-ondas e o plástico. Caramba! E hoje, agora, mais recente, tem no mercado
mamadeiras que já não tem bisfenol A mais, entendeu? São mais caras, mas tem. Quer dizer, a pessoa pode procurar uma mamadeira que não libera bisfenol, já tem disponível. É o tal do livre de BPA, né? É, livre de BPA. E aparece um selo escrito livre de BPA. Eu ontem vi até num trabalho que eu fui fazer, um furô para criança e com um selo, livre de BPA. É, certo. Eu não entraria, mas tudo bem. Porque pode ter outras coisas que vão descobrir depois, você concorda? Concordo, é. Vão descobrir depois, porque toda hora descobre uma coisa. É igual a história nova, do né? sol, você quer ver? Você fala assim, o sol produz vitamina D. Duda estava doida para fazer essa pergunta do sol. O sol, então vamos lá. O sol produz a vitamina D. Aí a pessoa fala assim, eu não tenho tempo de tomar sol, eu tomo vitamina D. Eu falo, querido, mas a natureza é muito mais rica do que você pensa, é muito mais inteligente. Ui, deixa o papel A cair. natureza é muito mais inteligente do que você pensa. Lá tem muitas outras coisas no sol que eles nem descobriram ainda. Por exemplo, se eu estiver andando com o pé no chão, cabeça descoberta, no sol, eu faço uma conexão, a maior reserva de elétrons livres na natureza é na crosta terrestre. Você não sabe o bem que faz para a sua saúde você colocar o pé na areia. Você não tem ideia. Você não tem mesmo? ideia. Né? Gente, eu não coloco o pé na areia há séculos. Ainda mais com esse sapato. Se você andar com um sapato com solado De borracha. Não, digo de couro, você ainda absorve um pouco. Mas com de borracha não bloqueia. Então, e eu tomo vitamina D porque eu acho que eu estou... Você acha que está resolvido? Não está resolvido, não. O sol tem que vir junto. Hoje eu andei 40 minutos, eu ando toda manhã. Eu andei em volta do meu prédio, dentro do prédio, sem risco nenhum. E eu pego o sol, entendeu? Direitinho. Voltando ao nosso assunto câncer, qual é o valor do sono no gerenciamento do câncer? O sono, eu diria, uma noite de sono bem dormida, não tem remédio que chegue perto. Tem nada melhor para a sua saúde do que você dormir no escuro absoluto. Você não pode dormir com luz nenhuma acesa no seu quarto, ou no banheiro, ou no corredor. O ser humano foi feito para dormir no escuro absoluto. Você tem que estar assim, você senta na cama, põe a mão na sua frente. Se você enxergar a sua mão, o escuro não está o bastante. Por que isso? Porque quando você está no escuro absoluto, a sua glândula pineal começa a liberar uma coisa chamada melatonina. Se você acender a luz para ir no banheiro, pronto, já dá problema. Porque a pineal interpreta que o dia está amanhecendo e para de produzir melatonina e o seu sono, a partir daquele momento, já não é tão reparador. Eu oriento as pessoas a ter uma lanterna na cabeceira da cama. Você vai ao banheiro à noite, você liga a lanterna. De preferência com luz vermelha, que não incomoda a pineal. Porque se você for acendendo luz, quando você volta, mesmo que você volte a dormir, já não é a mesma coisa. Então, tem que ter escuro absoluto. Não pode ter nenhum eletrônico ligado. Nada, luzinha disso, luzinha daquilo, nada ligado. Nada, tudo desligado. Entendeu? Silêncio absoluto. E agora eu vou te falar o grande segredo. 1 hora de sono antes da meia-noite vale por 2 depois. Ainda tem que dormir cedo? Não, se você dormir das 10 às 10 horas, das 10 à meia-noite dá 2 horas. Você tem que dormir 4 horas depois da meia-noite para equivaler. Caramba. Então os nossos antepassados, o que eles faziam? Dormiam cedo. Não tinha eletricidade. Chegar de noite, o que eles iam fazer? Dormir. E quando o sol amanhecia, eles acordavam. Esse é o correto. Né? Esse é o correto. Mas esse é um padrão difícil, né? Não é tão difícil. Eu, por exemplo, faço. Faz? Não é tão difícil, não. Eu acho difícil. A gente falou do estresse, falou do sono. Os nossos pensamentos podem afetar o nosso sistema imune? O nosso sistema imune está sempre prestando atenção naquilo que nós estamos pensando. Se você tiver um pensamento negativo, isso interfere negativamente no seu sistema imune. Se você está triste, chateado, pensando no seu inimigo, isso te adoece. Só isso te adoece. Então você tem que usar a estratégia assim. Você começou a ter você se dá conta que você está num pensamento negativo. Tem que fazer igual você faz no computador. Cancela, cancela. Lá não tem uma tecla? Cancela, cancela. Muda. Entendeu? Qual a importância da restrição calórica no tratamento do câncer? Você tem
é uma coisa que é provada há mais de 40 anos, que se você comer 30% a menos, você não tem doença nenhuma. Se reduzir 30%. Eles fizeram isso com todos os animais, até com primatas eles fizeram isso. Tem estudo com macaco, 20, 30 anos, mostrando o macaco que come tudo e o macaco que tem restrição calórica. Então, à medida que os anos vão passando, você tem que ir comendo cada vez menos. E diminuindo. Você tem que comer para viver e não viver para comer. E a dieta cetogênica tem benefício no tratamento do câncer? Em todo, tem no câncer. Vamos falar um pouco da dieta cetogênica, então. Então, o pessoal tem um preconceito contra cetogênico, porque existe em diabetes uma cetoacidose. É quando um paciente está com a insulina, com a glicemia muito alta, e ele desenvolve um quadro e entra em coma. E isso chama cetoacidose diabética. E como isso depende para fazer isso, são os corpos cetônicos, mas são 20 vezes mais do que eu preciso na dieta cetogênica. Então, primeiro tem esse preconceito. Segundo, as pessoas têm Vamos definir dieta cetogênica. Hein? Dieta cetogênica. É igual a cetoacidose, entendeu? E não, o que você come na dieta cetogênica? A dieta cetogênica é o seguinte, você não pode comer carboidrato. Você tem Zerou o carboidrato. Zerou o carboidrato. Você tem que diminuir, em parte, a quantidade de proteína que você come. Você tem que ter carboidrato não mais do que 10% da sua alimentação. Você tem que ter proteína não mais do que 15% da sua alimentação. Porque a proteína, 15% a 20%, a proteína, muita gente não sabe disso, o corpo tem um mecanismo chamado gliconeogênese. Você fala assim, eu sou diabética, eu medi meu açúcar antes do jantar, deu 90. Comi um bife no jantar, só bife, não comi nada, não comi sobremesa, nada. No dia seguinte, eu vou fazer, está com 130. Se eu não comi nenhum carboidrato, como é que pode? Bom, pode o seguinte, aquele bife que você comeu, parte dele vira açúcar. Do bife? Do bife. Credo. Chama gliconeogênese. É a proteína em excesso vira açúcar no sangue. Pouca gente estudou isso. Chama gliconeogênese. Meu Deus. Qual seria a planta mais estudada e que pode atuar em 3 fases do câncer? A planta mais estudada que tem é a chamada curcumina, que vem do turmérico. A planta chama turmérico, açafrão da Índia, falso açafrão, açafrão da terra. Tem esses nomes todos. Esse turmérico, você extrai dele uma substância chamada curcumina. Essa curcumina, o câncer tem 3 fases: iniciação, promoção e progressão. Tem droga que atua só na iniciação, que quando já iniciou não vale mais nada, tem que ir em promoção, tem em progressão. A curcumina, ela atua nas 3. É uma das poucas substâncias que atua nas 3. Ela é a mais potente anti-inflamatório que a natureza fabrica. Então, você jogar no almoço e no jantar curcumina no seu arroz, no seu feijão, na Índia, eles comem... o frango com o curry. Curry. Com cúrcuma. Então, o curry, eles tomam no café da manhã, almoço e jantar. A Índia é o país do mundo que tem menos Alzheimer per capita. A Índia é o país do mundo que tem menos Parkinson per capita. E a explicação está na curcumina. E como você disse aí, a curcumina é uma das substâncias mais estudadas cientificamente. A medicina ayurvédica, que tem 8.000 anos, a medicina chinesa, que tem 5.000 anos, a medicina árabe, a medicina grega, a medicina romana, todas tinham a curcumina como base medicinal. Então, tiramos o glúten, tiramos o leite, tiramos o açúcar, acrescentamos a curcumina, aprendemos a dormir, a água e aprendemos a dormir. Isso aí são os conceitos fundamentais. Hoje, né? Vamos terminar com a pergunta fatal. E os exercícios físicos? Pois é, a atividade física é fundamental, é outro remédio, né? Eu digo o seguinte, hoje uma pessoa com mais de 40 anos, que não está em atividade física diária, ela está querendo morrer doente, entendeu? Isso aí não tem preço, isso não tem preço. Diária? Diária. Eu faço ginástica diariamente. Estou fazendo 2 vezes por dia. Eu já fiz hoje de manhã, agora eu vou
eu pulo 500 vezes numa câmara elástica, tá? Escuta, eu faço musculação, eu ando numa esteira rolante, esteira ergométrica, desculpa, 15 minutos, eu faço parte de uma plataforma, fico numa plataforma vibratória, power plate, durante 5 minutos, e eu faço 3 vezes sauna seca. Eu coloco a sauna a 90 graus, entro na sauna, você imagina o que é 90 graus. Nossa. Eu fico 3 minutos, estou todo molhadinho, saio, tomo água, entro de novo, saio, tomo água, entro de novo. Eu gasto em tudo isso mais ou menos 1h30. Eu faço sábado, eu faço domingo, eu faço todo dia. Eu vou fazer 74 anos de idade, eu posso trabalhar 12 horas, não tem problema nenhum, nada, ninguém me acompanha. Ainda vem me dar entrevista, é uma glória conversar com esse cardiologista mineiro maravilhoso, Dr. Laí Ribeiro, com seus inúmeros cursos de pós-graduação, com suas redes. Não é? São quantos números mesmo? Eu tenho no Instagram, @Dr. Laí Ribeiro. No Instagram eu tenho 520 mil seguidores, no canal do YouTube eu tenho mais de 500 mil e no Facebook está chegando a 500 mil. Um homem moderno, está em todas as redes sociais. É isso aí. E está estudando todo dia. Todo dia. Todo dia a gente pode aprender. Agora uma informação que o Laí vai dar de utilidade pública, fundamental. A gente estava falando da garrafa PET, que não é bom o plástico, não é bom ficar usando plástico em geral na comida, para guardar a comida, a não ser plásticos livres de BPA, etc. Mas tem a garrafa PET que fica no sol, no carro, pois no Uber. Muitas pessoas têm costume de carregar uma garrafa PET de água no carro. E aí onde chegam, deixa o carro estacionado, vai fazer o que tem que fazer, o carro muitas vezes fica estacionado no sol, aquilo ali esquenta, e aquela garrafa já está ali desde o dia anterior, aquela água vai acumulando bisfenol A e fitalato e vira uma garrafa de veneno. Então aquela água não faz bem, não deveria ser tomada. Então pode jogar aquela água fora, lavar a garrafa com água corrente e colocar outra água ali. Mas não carregue a água com você, com o sol quente no carro e guardar dentro do carro e depois voltar para tomar. Eu falei que era de utilidade pública. Obrigada, Laí, por você ter vindo. Eu que agradeço. Super obrigado e obrigado a vocês por estarem nos assistindo. E ficamos combinados assim. Ah, não! Ficamos combinados que eu vou dar a caneca do canal pro Laí. Agora produzimos uma caneca. Isso deve ser ideia do Duda. Não? Não, mais ou menos. O André Lemos fez a caricatura, eu adorei. Tá lindo, tá lindo. E aí ele me fez a caneca e eu adorei, mas o Duda aprova. É a prova, né? Pronto. Valeu, hein, gente? Até o próximo.